Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar das duas últimas porções da Torá do livro de Números. Elas são Matot e Maasei. E nós vamos começar lá em Números 32 e com Maasei nós vamos até o 36:13, fechando assim o nosso livro de Números, não é verdade? E nós, ao final, vamos declarar Hazak, Hazak, Venit Hazek. Sede forte, fortalecei-vos. E por que nós dizemos essas palavras? Porque todas as vezes que nós terminamos um livro da Torá, nós estamos trazendo da parte do Senhor o conhecimento, a instrução, para que nós possamos ser fortes. Quem tem conhecimento, quem tem envolvimento com o Senhor e com a sua palavra, se torna cada vez mais forte. E nós sempre desejamos ao nosso irmão que ele seja fortalecido. Ou seja, é um pacotão de bênçãos que está sobre a nossa vida, e quando nós terminamos, nós temos aquela alegria de poder declarar que a força do Senhor está sobre nós em nome de Yeshua. Vamos então agora ao texto, né? Vamos lá? Vamos para Números capítulo 33, verso 1 a 4. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sob a direção de Moshe e Aron. E escreveu Moshe as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Eterno. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, Pessah. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão, aos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios enterravam os que o Eterno tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Eterno executado juízos também contra os seus deuses. O relato, ele tem início com algo que é espetacular. E por quê? Eu quero mostrar para você algumas coisas nesse texto aqui, porque eu preciso que você possa caminhar junto comigo dentro de algo que é poderoso nesse texto. Primeiro, estas são as jornadas. Maasei, a caminhada do povo de Israel. Ele vai começar a descrever o início de uma caminhada. O início de uma caminhada que vai fazer com que eles agora possam rumar para a aquisição das suas promessas. Veja que eles não vão sair daqui para morrer. O objetivo não era este. Eles estavam saindo do Egito para receberem a herança que havia sido prometida aos patriarcas. Então o objetivo aqui não era a morte, era a bênção. Então essa paraxá começa dizendo para mim e para você que quando nós saímos numa nova caminhada com o Senhor, nós saímos debaixo de uma promessa de bênção. Então, a gente já não sai de qualquer jeito, nós estamos saindo com uma palavra, com uma promessa. Nós estamos saindo com um direcionamento completamente diferente, que tem o objetivo de nos conduzir a um local, onde nós poderemos então desfrutar de coisas assim inimagináveis, a um status diferenciado. Então, tudo isso está contido nessa paraxá, que mostra para mim e para você que a nossa caminhada com o Senhor, quando nós estamos sendo libertos do Egito, porque ele fala aqui dessa libertação, e quando nós somos libertos, nós vamos caminhar já para algo diferente. Nós vamos nos desconectar do Egito. E essa desconexão, ela não pode ser feita só fisicamente, ela tem que ser feita espiritualmente e também psicologicamente, porque eu tenho que abandonar práticas, ou seja, eu não vou mais fazer as coisas que eu fazia antes, não vou servir aos mesmos deuses, mas a minha alma, as minhas emoções, o meu pensamento, ele tem que estar agora de uma forma diferenciada, ou seja, tem que haver uma transformação
para que o caminho que eu vou seguir agora possa ser um caminho diferenciado. Então você percebe que as 3 áreas essenciais da nossa vida, elas vão ser tocadas, o corpo, a alma e o espírito. Dentro destas 3 áreas, nós vamos ter o Senhor mexendo nestas áreas para que nós possamos, então, quando sairmos de uma forma diferenciada. E eu quero te mostrar aqui algo, logo depois que informa da saída deles do Egito, porque eles estão se desconectando fisicamente, mas diz assim, segundo os seus exércitos. Eles eram escravos, mas logo na saída, eles não saem como escravos, eles já saem como livres, eles já são um exército do Senhor. Então veja que a mudança de status aqui, ela é imediata. Quando nós recebemos Yeshua como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa mudança é imediata. E você vai perceber aqui que eles realizaram Pessa, e quando eles fizeram Pessa, eles então recebem a libertação e vão embora. Aqui aponta também para um princípio. Toda festa de Pessa carrega consigo uma unção de libertação. Então, na festa de Pessa, aqueles foram libertos. Essa desconexão que aconteceu porque ele vai falar aqui no restante desses versículos que os deuses do Egito foram vencidos. Então, aqueles demônios que nos assediavam, que vinham nos atormentar, houve agora essa desconexão deles. Então nós saímos do Egito, do mundo, nós abandonamos as suas práticas, porque fomos libertos espiritualmente primeiro. Então você vê que cada uma das 10 pragas, culminando com aquela da morte dos primogênitos, elas venceram um demônio, um principado que estava ali sobre a terra do Egito, regendo aquele lugar. Então, quando isso acontece na minha vida e na tua vida, qual é o efeito disso? Nossa, eu nunca tinha visto as coisas dessa forma, puxa vida, agora eu me sinto bem, eu me sinto livre, eu posso fazer isso aqui. Você vai estar numa dimensão diferente. Não mais escravo do pecado, mas agora podendo optar e caminhar junto com Yeshua como livre. Não é mais escravo de Satanás, o senhorio mudou. E olha que coisa interessante. Ele diz que tudo isso aconteceu sob a liderança de Moshe e Aron. Haviam 2 pessoas que estavam comprometidas em trabalharem para que Israel pudesse ser liberto. Você sabia que tem gente comprometida com a tua salvação, com a tua libertação, com a tua cura? Você sabia que tem gente orando pela sua vida, para que tudo isso possa ocorrer? Então, tem gente que se importa. Apesar de nós termos pessoas que, de fato, não estão nem aí, como nós costumamos dizer, existem pessoas que pagam um preço. Pessoas que olham para mim e para você e veem em nós valores potenciais que outros não enxergam. E nesse ínterim, as pessoas vão então começar a investir em nossas vidas. Eles vão fazer um investimento em oração, eles vão fazer um investimento em jejum, eles vão fazer um investimento em dividir conosco a palavra do Senhor, que é o conhecimento, porque essa palavra ela vai vir e mudar o padrão da nossa vida. Então, Moshe e Aron, enquanto eles estavam ainda no Egito, investiram na salvação deles. Por quê? Porque eles sabiam, dito pelo Senhor, que haveria um momento em que a libertação iria ocorrer. Mas você percebe que essa libertação só ocorreu quando as coisas pioraram muito. Ela não ocorreu de uma forma tranquila. Ela não ocorreu debaixo assim, de uma conversa tranquila, em que Moshe foi para Faraó e falou assim, olha, o Senhor mandou você deixar o povo ir. Chegou um momento que Faraó falou assim, quem é o Senhor? Ou quem é o Eterno?
para que eu obedeça, para que eu ouça a voz dele. E é muito interessante quando isso foi dito, porque quando eu dou essa porção da Torá falando sobre esse tempo, lá no livro de Êxodo, né? Eu costumo dizer que esse foi o momento em que o Eterno ouviu dos céus e deve ter dito para toda a sua corte celestial: eu vou mostrar para ele as minhas credenciais, vou mostrar para Faraó quem sou eu. E a partir desse instante o Senhor começou a demonstrar através de Moshe e Arão, sempre tendo um veículo humano, através deles, como isso ia acontecer. Entendeu? Então as credenciais do Senhor foram apresentadas um dia a você e a mim, para que essa libertação ocorresse. E olhe só que coisa espetacular. Tudo isso aconteceu, segundo a Torá, conforme o mandato do Eterno. Então o Eterno, ele tem os seus filhos, a quem ele toma nas suas mãos e começa a instruí-los. Ore por isso, ore por aquilo, jejue aqui, libere uma palavra, conversa com ele ou com ela, leva para sair, convida para ir na sua congregação, na sua sinagoga, na sua igreja, convida. E isso é um investimento de acordo com o Senhor. Então o Senhor, ele vai dando esses caminhos para que nós possamos então levar essa palavra até as pessoas. E ele diz que essas são as jornadas do povo de Israel segundo as suas saídas. Então olhe que o texto se complementa neste versículo dizendo que essas são as jornadas deles, segundo o lugar de onde eles saíram. Então eles tiveram lá Ramsés como o seu ponto de saída, e daí eles vão embora. E você vai perceber que a cada local onde eles vão parar, o nome da localidade é um nome profético. E cada uma dessas 42 paradas, elas têm um significado, elas têm um sentido, não só físico, como também espiritual. Em cada uma das paradas, o Senhor quer falar alguma coisa com o povo de Israel, ele quer tratar com o povo enquanto eles estão no deserto. Só quero lembrar você que quando o Senhor está dando para Israel as leis e os mandamentos, ele vai começar lá em Êxodo capítulo 20, que isso vai vir de uma forma bem mais taxativa, porque vão vir as 10 palavras ou os 10 mandamentos, como você conhece. Quando isso está acontecendo, isso está trazendo um diferencial para eles. E por quê? Porque as leis e mandamentos, elas não foram confeccionadas, imaginadas pelos homens. Elas vieram do Eterno. Então, elas servem para quê? Elas são barreiras celestiais de proteção para a nossa vida. Então, cada mandamento gerado no céu e trazido na terra para Moshe poder divulgar e implementar esse mandamento, cada um deles tem esse sentido de uma proteção. É como se fosse, vamos falar numa corrida, um guarda-reio protegendo o carro de corrida para que ele não derrape e depois ele vá sofrer um acidente do outro lado da pista. Então o guarda-reio, ele é o limitador. O carro vem, ele encosta no guarda-reio e sai, para ele não sofrer um acidente fora da pista. E ele não sair do caminho que está trilhado para ele. Então, os mandamentos que o Eterno entregou para Moshe, e depois Moshe entregou para o povo de Israel, tinham essa finalidade. Agora, eles vão começar a sair e eles vão, nessas jornadas deles, receber esses mandamentos que são essas proteções que eles vão ter. E por que isso? Aqui tem uma figura muito interessante, porque Moshe vai tirar do Egito para levar para a Terra Prometida. Moshe é uma figura de Yeshua, que tira o homem do mundo, do pecado, para levar para Canaã celestial. Ok? Então aqui Moshe vai agir da mesma forma. Todas as atitudes de Moshe, elas vão ser colocadas em paralelo com as atitudes de Yeshua. E tudo que Moshe vai entregar para Israel como mandamento, e Yeshua vai confirmar. Para quê? Para que esses mandamentos possam
trabalhar no nosso caráter, trabalhar na nossa vida, para nos tornar pessoas aptas a entrar na eternidade, porque nós precisamos nos purificar de todo o lixo egípcio, de tudo aquilo que é mundano e que escraviza e que nos afasta do Senhor. Os mandamentos, então, eles servem para quê? Para pegar e tirar isso da gente, para nos purificar. Então nós vamos mudar em várias áreas da nossa vida. Nós éramos pessoas que nós nunca orávamos. Nós não tínhamos motivo para orar, né? Agora nós oramos. Agora nós temos motivos e direcionamentos para orarmos. Nós jejuávamos? Que nada, a gente queria comer, beber, fazer farra. Hoje nós jejuamos para mortificar a nossa carne, para que nós possamos pedir ao Senhor que Ele possa agir nesse mundo na direção de trazendo salvação, cura, libertação para as pessoas. Então, todas essas coisas que eu estou te falando, a gente podia citar muita coisa. Essas coisas, elas hoje nos permitem termos uma visão completamente diferente da Bíblia e do Senhor. Nós éramos alienados no que diz respeito ao Senhor. Hoje nós temos aquela ansiedade, e essa ansiedade é uma ansiedade boa, para poder nos reunir com Ele novamente. Você entende como os mandamentos, então, eles mudaram a nossa vida, mudaram o nosso padrão, a forma como nós enxergamos as coisas. E isso não faz de nós um povo tapado, um povo estúpido, um povo alienado. Pelo contrário, nós éramos isso. Agora nós somos cidadãos dos céus, reconectados com a eternidade através de Yeshua. Então, quando a gente pega esses versículos aqui, que eu li para você, você vai extrair um monte de informação mostrando para você o seguinte, que logo depois de Pessah, que foi a festa da libertação, vamos embora para casa, lembrando que Yeshua morre em Pessah e ressuscita 3 dias depois, ainda dentro desse escopo da festa. Então, veja como tudo isso a gente conecta as Escrituras, e nós temos a oportunidade de entender que cada passo que nós damos aqui, no nosso mundo, no nosso dia a dia, ele não é em vão. Cada passo que nós estamos dando é porque nós tomamos uma decisão e porque esse passo tem o objetivo de nos levar a um lugar melhor. Eu estou falando de decisões aqui, mas decisões que são feitas de acordo com o desejo do Eterno. Não adianta eu tomar uma decisão e dizer assim, eu vou fazer tal coisa e isso ofende, ou vai contra a palavra do Eterno. Isso aí não dá para fazer uma comparação desse nível, obviamente. Então o que eu quero dizer para você é que quando eu tomo uma decisão correta no Senhor, essa decisão ela vai gerar algo que vai transformar a minha vida para melhor, vai me lapidar, vai arrancar coisas de mim que são negativas e que são ruins, e vai me transformar numa criatura à imagem de Adão, antes do pecado. Então nós vamos sendo lapidados para nós nos parecermos com ele, e obviamente nos parecermos com Yeshua. Então você percebe que essas 42 paradas que o povo de Israel deu, elas tinham o objetivo de trabalhar no caráter do povo. Para que o povo, então, quando chegasse em Canaã, já chegasse com a mentalidade limpa do Egito, com uma conexão perfeita com o Hakadosh Baruch Hu, com o santo, bendito seja ele, e com aquele anseio de falar assim, agora eu vou tomar posse da promessa que o Senhor deu para os nossos patriarcas. Eles, lá atrás, não viram, mas eu não só vou ver, como vou desfrutar dessa promessa. Vê como tudo isso aqui é importante? E isso tudo aconteceu segundo a Torá, depois que o Senhor venceu os deuses do Egito. Então, enquanto para os egípcios era um tempo de luto, porque eles estavam enterrando seus mortos, para Israel era um tempo de festa. Então você vai perceber um outro princípio aqui muito interessante. Enquanto você é abençoado,
tem alguém sendo julgado. A tua obediência vai trazer julgamento para alguém. Olha que coisa espetacular. Então, todas as vezes que eu me proponho a obedecer o Senhor, Ele então toma a minha obediência para poder julgar uma outra pessoa, para mostrar para ela assim, é possível me obedecer e caminhar diante de mim. Basta você decidir a tal. Porque é claro, irmãos, no dia do juízo final, quando todas as nações se apresentarem diante do Senhor, é claro que vai ter gente que vai chegar para o Senhor e vai falar assim, Senhor, a tua palavra foi muito pesada, ela era muito dura. Esse negócio de santidade, a gente estava no mundo, nós nunca conseguimos obedecer. E sabe qual vai ser a resposta do Senhor? Ele vai virar para o outro lado e falar assim, está vendo essa multidão aqui? Todos eles conseguiram, me obedeceram, me serviram e hoje estão sendo recompensados. Se eles conseguiram, por que você não conseguiu? Você entende que nós temos sim condições de obedecer ao Senhor. E quando Yeshua julga Satanás e derrota Satanás definitivamente, ao ressuscitar dos mortos, ele estava dizendo para mim e para você, eu estou aqui para confirmar aquilo que já aconteceu lá atrás. Quando nós vencemos o Egito, agora eu estou aqui só para confirmar, para dizer para vocês o seguinte, vocês têm condições de me obedecer sim. E Yeshua inclusive disse que nós faríamos milagres maiores do que ele fez. Então você imagina que tudo isso, irmãos, que eu estou falando, está conectado com essa saída do povo, com essas 42 paradas que eles fizeram, para poder serem trabalhados. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Permita-se ser um vaso do Senhor. Permita que a tua vida possa ser transformada. Abra mão daquilo que é necessário para que o Senhor possa usar a tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu estou dizendo isso para você porque isso precisou acontecer com o povo de Israel. Eles acabaram tendo que sofrer demais e teve gente que apanhou muito. Você vê que o homem que era mais obediente, que era Moshe, num momento de estresse, em que ele devia conversar com a rocha, ele acaba se exasperando, se exaltando demais, pega o seu cajado e bate 2 vezes na rocha. E aí, irmãos, ele perde o direito de entrar na Terra Prometida. Inclusive, os nossos sábios dizem o seguinte, que quando Moshe bateu 2 vezes na rocha, aconteceu um fenômeno que impressionou muito o povo que ali estava. Primeira coisa que aconteceu, saiu sangue da rocha. E depois saiu água. E se você pegar a Brit Hadashah, quando aquele soldado pega a lança e fura o lado de Yeshua, sai sangue e água. Ou seja, será que há alguma dúvida de que aquela rocha que Moshe bateu representava o próprio Yeshua ipsis literis, ou seja, literalmente? Será que a gente pode dizer isso? E eu estou falando, irmãos, do judaísmo racídico, do judaísmo rabínico. Eu não estou falando de judaísmo messiânico, estou dizendo que essa informação que eu acabei de te dar aqui é uma informação que os nossos sábios apuraram do que aconteceu ali pela tradição oral. Agora, se isso não remontar a Yeshua, se isso não apontar direto para aquilo que aconteceu com Yeshua, é brincadeira, né? Então isso, irmãos, precisa ser levado em consideração. A ressurreição de Yeshua fez muito por nossas vidas. Então, quando Israel sai, ele sai porque alguém se propôs a tirá-los de lá e essa pessoa pagou um preço alto. Você acha que Moshe teve tranquilidade, que o povo era tranquilo, para que Moshe pudesse conduzi-los? Não era não, irmãos.
Ô povo abençoado, para mim não falar uma outra coisa. Aleluia! Lidar com gente é uma maravilha, né? Então nós precisamos entender isso. Você que é líder sabe do que eu estou falando. E você que é ovelha, você precisa facilitar o trabalho do teu líder, para que ele não chegue a ponto de ter que ficar estressado, como aconteceu com Moshe, e ele às vezes perde, como a gente chama, a bênção, por causa disso. Por favor, tenha cuidado com o que você vai fazer, com o que você vai falar. Ajude o teu líder. Você ora por ele? Porque Moshe orava pelo povo. Várias vezes Moshe se colocou na frente do Eterno. O Eterno disse que ia acabar com o povo. Moshe falou, não, calma, Senhor, respira. Calma. Moshe estava lá como um escudo para que o Eterno não matasse o povo. Então, amados, entenda que Moshe já estava lapidado, mas o povo precisava ser lapidado, precisava ser tratado. Eu quero te mostrar agora uma coisa aqui que eu acho que é muito pertinente. O povo de Israel foi para o Egito com 70 almas, a família de Jacob, mais a família de Yosef que estava já no Egito. 70 pessoas. Quando eles vão sair, eles são cerca de 2,5 milhões. Aí vem a pergunta, como eles conseguiram uma multiplicação tão grande em tão pouco tempo? Qual é a resposta? O Eterno tinha dito para Abraão, eu vou fazer da tua descendência como as estrelas do céu. Ele falou para os demais patriarcas, vocês vão ser como as estrelas do céu e como a areia da praia. Se vocês puderem contar, é isso aí. Então, o que aconteceu no Egito foi cumprimento de uma promessa de multiplicação, que o povo se multiplicaria. Eles não viram, irmãos, isso acontecendo, mas na hora de sair, aquela multidão, nem sei se posso chamar de multidão, porque é muito mais do que uma multidão, 2,5 milhões de pessoas pegando as coisas e indo embora. Calcule isso, calcule que é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, nós que somos a casa de Israel aqui. É uma promessa de que o Senhor vai multiplicar os nossos descendentes, de que as pessoas que andam conosco serão um grande exército. De 70 almas haverá uma multiplicação. Então, isso que eu estou te dizendo é que nós estamos debaixo de uma paraxá que vai falar dessa saída, desse momento em que eles vão iniciar a sua caminhada, mas como um exército, não é mais debaixo da escravidão, não é mais debaixo do tacão egípcio, da opressão. Agora o Senhor quebrou isso, já não tem mais opressão, já não tem mais aquela coisa horrível de, porque nós vamos matar vocês, agora vamos... Não, acabou. Acabou, e agora o povo de Israel está debaixo de algo diferenciado, tanto que eles saem de Ramsés, e a primeira cidade que eles param se chama Sucot. Mudou a cobertura, sai de debaixo do Deus Ra e vai para debaixo da cobertura do Eterno. Olha só que coisa espetacular isso. Então qual é a primeira coisa que o Senhor faz? Vou trocar o senhorio e agora eu cubro vocês. Olha que, gente, isso é maravilhoso. A primeira atitude do Hakadosh Baruch Hu é essa. Pense bem que depois de tudo que Yeshua fez por mim e por você, a primeira coisa que ele fez, ele disse assim, agora vocês estão debaixo da minha responsabilidade. Eu sou a cobertura de vocês. Lindo, né? Lindo a gente parar para pensar que nós estamos hoje debaixo da proteção do Criador dos céus e da terra. Só isso. Daquele que venceu, que vive, sempre foi, é e será. E dentro em breve virá para nos buscar. Então tudo isso, essa paraxá mostra para a gente. E essa paraxá mostra para a gente uma outra coisa, irmãos. Que o Eterno foi entregando isso para Israel. Durante a viagem, ele foi alimentando Israel com a sua palavra. Ou seja,
O crescimento ele foi gradativo. Nós entendemos por que as porções da Torá são divididas em porções. Toda a Torá é dividida em pedaços. Cada porção semanal serve para a gente poder pegar e ruminar. E a gente pegar e internalizar e aplicar aquela porção no nosso dia a dia. E agora eu quero começar já a caminhar para o fim desse vídeo te mostrando uma coisa. Os filhos de Israel, depois de tudo que eles sofreram no Egito, segundo os nossos sábios, eles mereciam, vamos colocar entre aspas, né? Recompensas. Eu vou listar aqui só 6, para te mostrar o que o Senhor fez para poder entregar para Israel aquilo que eles necessitavam para eles poderem chegar até Canaã. A primeira recompensa foi a redenção do Egito. Eu já comentei aqui em outros vídeos que o Egito nunca tinha permitido que nenhum escravo fugisse, nunca na história. Os egípcios se consideravam pessoas que tinham um sistema de segurança perfeito. Mas quem resiste ao Senhor? Ninguém. Por isso, quando foi hora de sair, o Senhor disse assim, agora eu estou quebrando o ferrolho do Egito, aquela situação em que eles estão bloqueando a saída de vocês e eu vou fazer de vocês um povo livre. Tanto que eles saem do Egito já como um grande exército. Entendeu? Olha que coisa linda isso, a redenção, ela foi a quebra desse jugo. Isso se deu quando eles fazem Pêssar, eles matam o cordeiro e colocam os sangues nos umbrais e na verga da porta. Aquele sinal do sangue que ficou no Egito, porque eles foram embora e deixaram as casas lá. Aquele sinal ficou ali para testificar que há um Deus que redime o seu povo e deixa para trás os sinais da sua glória. Aleluia! Você entende como isso é lindo? E aí os egípcios, todas as vezes, depois que Israel foi embora, quando eles olhavam para os umbrais e para a verga daquelas portas, eles diziam assim, o Deus dos hebreus é demais. Aleluia! Por isso que nós falamos Yeshua, ele é demais. Aleluia! Baruch Hashem. O maná, vamos para o segundo ponto, o maná. O que é o maná? É o pão, Yeshua declara que ele é o pão vivo que desceu do céu. O maná era aquele pão que tinha vida e que caía e que o povo comia. Ele era totalmente absorvido, segundo a tradição. Eles não precisavam ir ao banheiro comendo maná, porque o maná ele era completamente nutritivo e ele não tinha resíduos. Tudo que ele fazia era trazer vida para o corpo. E olha só que interessante, vou te contar uma outra coisa aqui que eu acho que é muito importante a gente falar. A palavra maná, manhu, ela foi traduzida como o que é isso? Só que o hu, em hebraico, significa ele. Como é que essa frase deveria ser traduzida? Ó, essas duas palavras. Quem é ele? Então, quando você pega a tradução correta, você vai entender que aquele maná que caiu no deserto era uma pessoa que estava alimentando o povo de Israel com nutrição, com vida, para que eles pudessem viver e não morrer. Como é que é o nome dessa pessoa? Exatamente isso, Yeshua. E Yeshua faz um paralelo com o maná muito espetacular, mostrando que ele era justamente aquele pão. E outra particularidade é que Yeshua nasce em Betlehem. Betlehem em hebraico é casa de pão, e casa de pão é padaria. Quem nasce em padaria é pão. Por isso que é maravilhoso nós entendermos o contexto judaico das escrituras para podermos então extrair essas coisas tão extraordinárias da palavra. A terceira coisa, a água. Onde eles iam tinha água.
Olha só que coisa linda é essa. E aí quando nós pegamos a Brit Hadashah, nosso querido Rabino Shaul, né, o conhecido apóstolo Paulo de vocês, Rabino Shaul diz que aquela rocha que o seguia era o Mashiach. Ou seja, aquela fonte de água itinerante que ia atrás do povo era o próprio Mashiach. Então Yeshua já libertou eles do Egito. Yeshua era o maná, agora Yeshua é a água. Toda a água que eles beberam de Yeshua. E eu quero te mostrar uma coisa. Aqueles que andarem em obediência vão ser salvos, ou foram salvos. Quem é que morreu e pereceu no deserto? Aqueles que pecaram contra o Senhor. Tem um caso que é emblemático. Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moshe e contra Arão, e a vida deles foi destroçada. E eles perderam aquilo que eles estavam em processo de conquistar, que era a sua grande salvação. Outra coisa que eles receberam no deserto, a Torá. Lá quando, em Êxodo 20, eles estão recebendo as 10 palavras, os 10 mandamentos. E a Escritura nos informa, né, que o Senhor deu para Moshe 2 tábuas. E essas tábuas eram de safira. Segundo os nossos sábios, nós entendemos o seguinte, que elas foram cortadas da sala do trono, porque o trono é feito de safira. Isso o profeta Ezequiel fala, tá? Lá no capítulo 1. Então, esse trono que foi feito de safira, o Senhor cortou 2 tábuas, entregou para Moshe e falou assim, agora deixa eu escrever aqui o que o povo vai ter que fazer. Eu vou dar para você mandatos celestiais, padrões celestiais para o povo poder seguir. Agora, olha que coisa interessante. A palavra do Senhor, ela saiu de onde? Do trono. Literalmente falando, foi gravado no trono. Cada letra em hebraico foi gravado no trono do Senhor e entregue para eles poderem seguir aquela palavra. Olha que coisa interessante. A quinta coisa, o tabernáculo. Por que o Eterno mandou Moshe construir um tabernáculo? É muito simples. Para que ele pudesse se manifestar publicamente a todos os judeus que ali estavam. Então, você percebe que o Senhor mandou sim fazer um local para ele poder habitar. Está escrito lá. Entendeu? Ele veio para habitar no meio do povo. Por quê? Porque o Eterno já tinha um companheiro lá na eternidade, que era Adão. Adão estava no Gan Eden e ele tinha a companhia do Senhor. Agora o Senhor diz o seguinte, eu quero voltar e eu quero ficar no meio de vocês. Você é o vizinho de vocês. Olha que honra. O louco. Maravilha. Hoje, irmãos, nós pedimos ao Senhor, o Senhor mora na nossa casa, eu quero ser o vizinho, o Senhor vai ser a pessoa mais importante dentro de casa, papai, então eu quero ser o vizinho, aquela pessoa que vai ser o convidado para ficar na casa, mas o Senhor, tudo que eu tenho, que eu sou, é teu, e era isso que o Senhor queria, estar ali no meio do povo, para que o povo desfrutasse da presença dele. E por fim, a terra prometida, agora eles já estão na fronteira, próximos de receber a consumação da promessa, que é a herança física, é a Nahalá, é uma herança palpável que nós recebemos do Senhor. A Morachá, que é a herança espiritual, eles já haviam recebido desses 40 anos caminhando no deserto. Agora vem a Nahalá, que é a física. Então tudo que o Senhor prometeu que teria em Canaã, quando eles chegaram lá, estava pronto para eles. Eles tiveram um trabalho de se instalar na terra. E instalando-se ali, eles ocuparam os seus espaços e continuaram a servir ao Senhor. Porque agora, eles não estavam no deserto, eles não estavam agora no local onde eles não tinham residência fixa. Agora eles não estavam no local onde eles não poderiam plantar, cuidar do gado, colher e ter uma vida normal. Agora eles estavam dentro da promessa.
Então todas essas coisas foram proporcionadas ao povo de Israel, porque eles um dia saíram do Egito, e a Parashá Maasei conta isso. Essas saídas, esses 42 estágios que eles passaram pelo refinamento da sua vida espiritual, da sua vida afetiva, da sua vida psicológica, da sua saúde, para que eles pudessem chegar em Canaã na plenitude, já com força, com vigor, e ali desfrutarem da promessa do Senhor. Que assim seja comigo e com você, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, beshem Yeshua Mashiach, amém, amém.